Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, quinta-feira da primeira semana do Advento. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 e do 24 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje a primeira frase, o primeiro verso que o Senhor vai dizer. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. O que Jesus está dizendo aqui, ou o Senhor está nos deixando, é a forma, o modelo para nós alcançarmos o reino do céu. É isso. O Senhor está nos dando a condição para alcançarmos o reino do céu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. Veja só, o que o Senhor está dizendo aqui, muito mais do que palavras, muito mais do que dizer, muito mais do que falar, o Senhor quer a prática, o Senhor quer os gestos concretos, as atitudes. São Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras, porque a tua fé sem obras é morta. Veja só, que o São Tiago está querendo dizer justamente isso. Precisamos sim ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas o que testemunha, o que testifica essa fé são as nossas obras, são os nossos atos, são as nossas atitudes. Então o Senhor já está deixando para nós a condição para chegarmos ao reino do céu. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E como que nós sabemos qual que é a vontade de Deus? Como nós sabemos qual que é a vontade do Senhor para cada um de nós? Primeiro, podemos saber pela palavra, porque está aqui. Todo o convite, eu costumo dizer, não é nem mandamento, né? Existem sim os mandamentos, mas Jesus vai dizer: não vim abolir a lei, eu vim dar um novo entendimento. Então, passa-se o tempo da salvação pelo mandamento e agora entras no tempo da graça, da misericórdia. Então nós saímos, do tempo da salvação, dos mandamentos, da lei, e entramos agora no tempo da graça. Então está aqui todo esse convite que a Sagrada Escritura vai nos deixar, de forma mais contundente ainda, os Evangelhos. Se nós seguirmos o Evangelho, se nós vivermos o Evangelho com atitude, esse já é o caminho, com certeza estaremos fazendo a vontade do Pai. E qual outra forma de nós sabermos a vontade do Pai? Através da escuta, através de uma vida de oração. Porque o que é oração senão uma conversa com o nosso amigo e com o nosso melhor amigo? Quando nós sentamos com um amigo para conversar, eu falo, daí eu silencio, ele fala, ali nós damos risada juntos, choramos juntos, partilhamos as coisas boas e as não boas. É assim
A oração é a mesma coisa. Eu me coloco na presença do Senhor, eu falo, daí eu escuto, eu silencio para ouvir aquilo que o Senhor fala ao meu coração, aquilo que Ele quer, o que Ele espera de cada um de nós. Isso. E depois ali nós agradecemos, nós louvamos, dependendo das situações nós choramos, pedimos. É isso. É essa intimidade com o Senhor que vai nos mostrando o que nós temos que fazer. E como que tudo isso se resulta? Se resulta na sequência do Evangelho, porque se eu tenho uma vida de escuta, uma vida de oração e uma vida ativa de serviço, uma vida em que eu coloco em prática o Evangelho, com certeza a nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Qual rocha? Jesus Cristo, o alicerce, né? Para nós começarmos uma casa, nós começamos ali, cavocar, perfurar o solo, preparar ali as colunas, para que depois possa erguer essa casa. Para você chegar só colocando os tijolos, o que acontece? Qualquer enchente, qualquer vento vai derrubá-la. Então é isso, nós precisamos construir, edificar a nossa casa no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ainda hoje tantos cristãos, tantas pessoas que dizem Senhor, Senhor, edificando sua casa, colocando sua esperança em tantos líderes políticos, colocando sua esperança em tantos fundamentos humanos passageiros. Quantas pessoas levantando bandeira, sendo ativistas. De quem? Daquilo que vai passar? Daqueles que daqui a alguns anos nós nunca mais ouviremos o seu nome? Mas está aqui, o nome que está acima de todo nome, aquele que não nos decepciona, aquele que não nos abandona, aquele que não aponta o dedo, mas sempre nos olha com misericórdia, pronto a nos levantar. É nele que nós temos que colocar, é nele que nós temos que construir a nossa casa, a nossa rocha. É nele, a rocha, a nossa vida, é nessa rocha que nós temos que construir, porque nessa vida veremos sim de ter tribulações, teremos enchentes, como a palavra está dizendo aqui, teremos chuvas, tempestades, teremos enchentes, teremos vento. Quantas e quantas coisas tivemos e ainda teremos. E qual é o grande problema nisso? O grande problema nisso será se nós não tivermos a nossa casa alicerçada em Jesus Cristo, porque nós tivermos alicerçados em Jesus Cristo, vai sofrer? Vamos sofrer. Vai doer? Vai doer. Mas tudo vai passar em nome do Senhor. Lembra os discípulos daquele dia, os apóstolos naquele barco, e aquela tempestade, o barco lá todo agitado, e eles falavam, Senhor, não te importas que nós vamos morrer, o Senhor está dormindo aí? Dormindo nada, o Senhor não dorme. Ele vai dizer, eu e meu pai não dormimos, nós trabalhamos sempre. Ele só queria ver qual que era a reação daqueles homens, qual que era o tamanho da fé daqueles homens. E Jesus se levanta e a sua voz, o mar se acalma. Porque foi por essa mesma voz que esse mar foi feito. É Ele, o Senhor de todas as coisas. Ele, com Deus Pai e o Espírito Santo, criaram tudo que existe a partir do nada. Então, pela tua voz, tudo foi criado. E pela tua voz, tudo de novo será ajeitado. E não deixe jamais de ouvir a voz do Senhor falando no teu coração, porque essa é a voz que traz calma, essa é a voz que traz paz, essa é a voz que traz compaixão, esperança, amor. Que possamos, não só no dia de hoje, mas durante toda a nossa vida, ouvir sempre a voz do Senhor, nos chamando, nos impulsionando, nos dando coragem e dizendo, coragem, eu venci o mundo e estarei convosco por todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.